Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Bom dia a todos. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês para esse nosso podcast que é o primeiro da semana de inovação e transformação digital do Grupo Crona. Então, ao longo dessa semana, teremos várias conversas aqui muito legais sobre inovação e sobre transformação digital no Grupo Crona. Junto comigo aqui, a Aline, que é a nossa analista de inovação. Tudo bem, Aline? Tudo certo, bom dia. Eu sou Israel, gerente de engenharia, head de inovação do Grupo Crona, e esperamos ter uma semana bem produtiva com vocês, muito legal, tirando aí muitas dúvidas em relação ao tema, que é um tema cativante, muito legal. E vamos juntos nessa semana, né? Temos convidados especiais hoje para esse nosso primeiro podcast. Então, vamos lá, temos conosco hoje aqui o Alan Vieira, que é da PwC. Alan, tudo bem? Ele que é especialista de inovação corporativa. Tudo bem, Alan? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa semana, iniciando essa semana. Legal, vamos juntos aí. Temos também a Maria Clara, ela que é analista de Innovation Community Engagement da PwC. Tudo bem, Maria? Bom dia, pessoal. Tudo bem, Israel? E você? Tudo certo. Aproveita e fala um pouquinho aí para a nossa audiência o que é a PwC, que é um parceiro nosso aí, né, da GTEC. Fala um pouquinho do que é a PwC. Perfeito. Primeiro, agradecer muito esse convite, né, para falar esse tema. Concordo com você, é um tema muito cativante, completamente apaixonante, que é a inovação aberta. O PwC Tech Innovation é o hub de inovação da PwC, é um hub multi-stakeholder, especializado na vertical do agronegócio, do agribusiness, né? E a gente trabalha realmente operacionalizando todos esses atores do ecossistema, então, startups, grandes empresas, a academia, né, com os pesquisadores. Então, nosso foco é realmente proporcionar estratégias de inovação aberta. Por isso, até agradeço esse convite. Acho que é um prazer estar trabalhando junto com vocês desde o início do ano e poder cada vez mais levar a inovação aberta para dentro da Crona. Legal, pessoal. A gente está muito feliz com a participação de vocês, né, por aceitarem o convite. Com certeza, a inovação, transformação digital e indústria 4.0 são temas importantes para a empresa, né? Tanto nesses 30 anos que se passaram, que a gente está comemorando agora, e com certeza vai ser diferente para os próximos 30 anos, né? Então, a gente espera que vocês aproveitem essa semana todos esses temas, que sirva de inspiração aí para vocês terem novas ideias, para entender como que tudo isso acontece dentro da empresa. E a pergunta básica que todo mundo faz é: o que é inovação? O que é inovação? Como é que a gente conceitua a inovação? Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, quando a gente fala de inovação, muita gente pensa que é algum desenvolvimento associado à tecnologia ou trazer coisas novas, disruptivas, totalmente fora da caixa, pensar fora da caixa, né? Mas nada disso seria inovação se não agregasse valor, se não gerasse valor para o usuário ou para quem está envolvido nesse processo, né? Então, existem vários tipos de inovação, e é sim, né, pensar fora da caixa, mas às vezes também coisas simples que estão no nosso dia a dia, alguma mudança de processo, alguma melhoria ali, né, em produtos.
desde que gere valor. Então, a geração de valor é fundamental para a gente associar a inovação, senão não deixa de ser uma invenção, né? Uma coisa nova, mas que não gera valor. Uma coisa nova ou melhorada que gera valor, né? Acho que dá para a gente sintetizar dessa forma, né, Alan? Perfeito. Legal. E já pegando aí a continuação dessa pergunta, por que inovar é uma urgência, né? Por que inovar é uma urgência, principalmente falando de negócios, né? Já que nós estamos em uma empresa, em uma corporate, uma empresa gigante, né? Um grupo, por que inovar é tão urgente para os negócios? Perfeito. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu gosto de dar um passo atrás da gente avaliar qual que é o histórico da inovação, né? E a gente conseguir entender como que isso mudou a nossa vida e muda o contexto do trabalho também, né? Eu até brinco que eu converso com a minha avó de 90 anos, que está lá em Goiânia, e que às vezes eu quero entender como é que foi a vida dela, né? Ou de onde ela nasceu, como que era, né? E assim, ela conta é uma vida totalmente diferente, né? E aí, quando a gente volta no tempo, a gente vê o quanto que essas mudanças foram aceleradas. Então, vou permitir a gente voltar um pouquinho mais no tempo e chegar lá por volta de 1450, que foi quando a gente teve o desenvolvimento da prensa móvel, né? Então, um sistema de impressão que gerou valor, assim, absurdamente. Porque antes, imagina que os livros, conhecimentos, isso era muito restrito a algumas pessoas, né? Para eu conseguir uma cópia, eu tinha que pedir para alguém, né, escrever manualmente, ou então tinham outros sistemas de impressão. Então a gente tinha poucas unidades, né, desses livros e conhecimentos, e ficava restrito a algumas pessoas. Essa inovação foi tão importante que ela permitiu a disseminação desses conhecimentos, desses livros, pelo mundo todo, né? Então, a prensa móvel, né, foi fundamental nesse processo. Só que naquela época, muito tempo se demorava para ver uma próxima inovação que gerasse tamanho impacto, né? Então, depois de muito tempo, a gente teve, sei lá, o motor a vapor na época de Revolução Industrial, que também mudou a escala de produção, o sistema de produção fabril, e aí a gente já está falando de ali 1700, então demorou bastante tempo, uns 250 anos, para a gente ter essa outra mudança significativa. E aí, assim, foi vindo por bastante tempo, até chegar em um marco importante que a gente destaca, que quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, né? Então, isso foi há 55 anos atrás, e tem uma frase emblemática do Neil Armstrong que fala que é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Só que foi um gigantesco salto porque muita tecnologia precisou ser desenvolvida para esse feito, né? E desde então, a gente vem tendo cada vez mais tecnologias em um curto espaço de tempo. Então, assim, se antes a gente demorava muito tempo para as coisas acontecerem, para vir uma inovação que gerava um impacto desse tamanho, hoje em dia é questão assim, de anos, meses, a gente está ali sempre lidando com uma nova tecnologia, com novos conhecimentos. Então, assim, essas mudanças ali em plataformas digitais, com o advento da internet, né, a gente vê o quanto que isso mudou significativamente a forma como a gente vive hoje. Então, se antes a gente tinha que ir até uma loja física para comprar alguma coisa, hoje a gente consegue facilmente pela internet ou por um aplicativo, né? Hoje está tudo na palma da mão, no celular, então facilita muito, né? A gente mudou a forma de trabalhar, de se comunicar, de comer, né? Então, assim, é uma mudança de comportamento muito grande por conta dessas tecnologias que foram aceleradas, né? Acelerou muito. Então, trazendo isso agora que o Israel comentou, né, para o contexto dos negócios, não mudou só na nossa vida pessoal, mas mudou nas empresas também, que
dadas essas mudanças cada vez mais aceleradas, a exponencialidade das tecnologias, as empresas também tiveram que se adaptar, né? E lidar também com essa mudança de comportamento das pessoas, dos colaboradores. Então, a inovação virou uma urgência por conta dessas mudanças aceleradas e a adaptação das empresas com esse contexto. O Ala, e como é que essas organizações centenárias, né, conseguem sobreviver diante dessa evolução, né, exponencial aí de tecnologias, seja na parte de IoT, enfim, de todas as tecnologias que a gente tem hoje, né? Como elas conseguem realmente sobreviver, né, nesse mercado tão acelerado que a gente tem? Acho que, Aline, essa é a pergunta do milhão um pouco, porque não tem uma receita de bolo, não tem um segredo muito prático para todas as empresas começarem a aplicar, mas algo que é uma constância nas empresas que conseguiram se manter relevantes, se mantiveram durante todas essas transformações, é a prática de inovação. Então, você investir nisso, você olhar para como você consegue atender o mercado conforme ele está mudando, né? Antecipar essa mudança antes de que ela chegue e consuma você. Então, um case muito legal que a gente gosta de compartilhar bastante aqui no Hub é o da Husqvarna. Husqvarna é uma empresa que surgiu lá em 1600 com a produção de mosquetes, que é uma pistola que você tem uma carga única. Era uma época que a Europa estava com bastante guerras. Então, eles começaram a produzir essas armas para conseguir atender a demanda da época. Mas a Husqvarna é uma empresa relevante até hoje. Então, eles tiveram que entender o que o mercado estava pedindo, o que o mundo estava necessitando e começar a alterar o seu modelo de negócio. Então, eles chegaram a produzir motocicletas, né? Então, motos, chegaram a produzir máquina de costura, produzir máquina de moer carne. Então, eles foram mudando para atender os negócios. E até que eles entenderam que a jardinagem e os pequenos produtores seriam um mercado muito interessante. Até quero questionar vocês, quando vocês acham que foi inventado o primeiro robô cortador de grama? Com tecnologia de carregamento por energia solar. Meados de 2000, será? Eu acho que antes. Antes? Não tenho certeza, mas eu acho que foi antes. Quando que foi, Clara? É isso aí, Israel tá certo. Foi um pouco antes. Então, ali na década de 90, em 1995, eles já lançaram o primeiro robô cortador de grama que se abastecia por energia solar e fazia o corte ali do gramado, dos jardins, sem necessidade de alguém pilotando ele. Ou seja, então, eles foram super pioneiros nisso. O aspirador, né, que a gente tem hoje, na verdade, já tem há muito tempo, né? Hoje que a gente está chegando na nossa realidade do dia a dia aí, o aspirador robô. Exatamente, ele já veio imitando o irmãozinho da jardinagem, porque eles começaram e foram evoluindo, assim, também acho que um fator interessante de tudo que o Alan trouxe, trazendo para esse fator das empresas centenárias que estão se mantendo sustentáveis, né, com negócios sustentáveis, você continuar melhorando mesmo aquilo que já está tendo sucesso, que já é pioneiro. Então, eles foram evoluindo e hoje em dia o robô aspirador não, o robô cortador de grama deles, você consegue ativar com a Alexa. Então, assim, realmente eles estão olhando porque o mercado está pedindo, porque as pessoas estão necessitando, e é uma forma de você se manter relevante, se manter interessante dentro de uma nova cultura. Então, mais de 330 anos aí existindo e continuando cada vez inovando e investindo em inovação. Olhando para as práticas de inovação e o que pode ser, o que pode matar o seu negócio no futuro até, né? Quais são as tecnologias e invenções que podem matar o seu negócio no futuro e como você pode se antecipar a isso. Legal, Maria. Se a gente fosse elencar, olhando aí para as empresas mais inovadoras, né? Não só aqui da nossa realidade no Brasil, mas no mundo, né? Se a gente fosse elencar, por exemplo, quais são os elementos que essas empresas têm em comum, né, para se manterem relevantes e inovadoras, né? Legal. Bom, eu acho que até linkando com isso que a Clara trouxe, um ponto super importante a gente chama de ambidestria organizacional. Né? Ambidestria a gente conhece que é conseguir desenvolver tarefas com as duas mãos, né? Então, ambidestria organizacional seria um pouco disso também. Eu olhar para o meu negócio principal, né, o core business. Então, o que eu posso trazer de melhorias que gerem valor? Como que eu consigo inovar no negócio que a empresa já é reconhecida? Mas também
conhecer outros negócios, olhar para as tendências e ver o que essas mudanças que estão acontecendo no mundo podem impactar o negócio principal. Então, acho que esse é um dos pontos que eu destacaria, mas um outro ponto super importante é a gente falar de uma cultura que estimula a inovação, né? Então, a gente já, né, passou por algumas etapas ali da pesquisa qualitativa junto com vocês, com alguns grupos, com algumas lideranças, e a gente vê que nisso a Crona tem bastante... É uma grande fortaleza. Tem uma série de iniciativas que vocês desenvolvem que fortalecem a cultura, né? Até falando com a Aline, tem o programa de empreendedorismo, né? De inovação de vocês, estímulo à criatividade, como que a gente fortalece, cria um ambiente favorável para que as pessoas consigam contribuir com ideias, identificar possíveis soluções e aplicar isso, né, dentro da empresa, ter uma gestão que inspira a inovação. Então, acho que o fato da gente ter, né, a Semana da Inovação e Transformação Digital, a gente está falando sobre o tema, a gente consegue ouvir as pessoas, tirar dúvida, interagir, né? Então, acho que isso inspira muito. Um aprendizado contínuo também, né? Então, essas plataformas de educação, de capacitação, de que forma que a gente treina as pessoas e capacita elas a trabalhar desde uma ideia até uma implementação de um projeto de inovação. Então, acho que isso é super importante, né? E um outro fator importante é cooperação com o ecossistema, né? A gente fala, né, que a inovação, né, teve que também se transformar ao longo desse contexto conturbado que a gente comentou no início da conversa, né? E hoje em dia surgiram diversos outros atores que fazem parte desse ecossistema. E estar inserido nesse ecossistema, participando, interagindo com esses outros atores, sejam startups, sejam instituições de pesquisa, instituições de ensino, outras empresas, né? Então, é super importante ter essa troca, né? No fim do dia, a gente fala que é sobre colaboração. Então, é importante que tenha essa relação ganha-ganha entre os atores do ecossistema e que isso se reflita também em benefícios para o mercado, né? De que forma que essa interação com outros atores, que é o que a gente fala que é inovação aberta, ela se reflete, né, em soluções que trazem benefícios para o mercado, para os consumidores e para todo o ecossistema. E complementando um pouco, assim, falando da cultura da Crona, né, realmente como que ocorre, a Crona, na verdade, complementando o que o Alan falou, ela tem muito esse perfil da cultura de inovação, né, Israel? Então, a gente valoriza muito a participação dos colaboradores, a gente tem o programa de geração de ideia que ocorre ao longo de todo o ano, inclusive esse ano a gente já teve em junho a premiação e reconhecimento, né, das ideias implementadas. Foram mais de 24 ideias implementadas ao longo de 2023, que foi o primeiro ano, né, que o programa rodou mesmo. A gente também está estruturado esse ano com um programa de agentes de inovação, então tentando puxar muito mais aí problemas vinculados às áreas, dores mais intrínsecas e trabalhar com a cultura, né? Que hoje a gente entende que a inovação dentro do Grupo Crona não é uma responsabilidade ou não deve ser só uma área de inovação, né? Mas sim uma participação de todos, né? Existe a teoria de Rapunzel, que dizem que a gente acaba ficando alocado, na verdade, dentro de um espaço específico, lá preso, né, no topo da torre, e fica administrando, absorvendo aquilo para si. E, na verdade, a gente não quer isso. Dentro do grupo, a gente realmente quer que as pessoas participem, se engajem, entendam que a inovação é diferencial para o grupo, né, Israel? É uma cultura de inovação, né? E não uma área de inovação, né? Acho que por muito tempo nas grandes empresas, nas corporates, né? Principalmente as empresas tradicionais, se falou muito sobre a sala de inovação, a área de inovação, e a gente tem falado muito sobre a cultura de inovação, né? Acho que é muito disso que a gente está conversando aqui também, Alan e Maria, né? Porque se a gente olha para hoje, para o que as empresas estão buscando hoje, principalmente com os ecossistemas de inovação,
a gente tem muito essa pegada da cultura de inovação, né? Não importa qual é o cargo, mas todos podem inovar dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, né? Ô Israel, E assim, pode falar, Alan. Se eu puder só complementar também, Israel, a Aline trouxe a teoria de Rapunzel e a gente tem uma outra teoria que a gente gosta muito, que é a teoria de sobrevivência das redes, né? É uma teoria que foi desenvolvida para comunicação num cenário de guerra, em que se a gente tem a comunicação centralizada em um único ponto, essa rede ela se torna fraca, porque se esse único ponto for atacado, né, nessa guerra, todos os outros pontos ficam desconectados sem saber o que aconteceu. E quando a gente tem uma rede distribuída, né, então cada ponto se conecta com os outros que estão ao seu redor, a gente tem uma malha mais estável, né? Então, se um ponto for atacado, lógico, vai ter algumas perdas, mas não vai impactar o grupo como um todo, né? Então, a gente usa muito essa referência para fazer uma comparação ali com o trabalho de inovação, que ele não deveria ficar restrito ali a um único ponto, a uma área de inovação, e sim estar distribuído entre todos os colaboradores, todas as áreas da empresa, porque é justamente isso que você falou. Todo mundo é responsável pelo trabalho de inovação. Lógico, tem uma área ali que olha para a governança, para a gestão, para a implementação desses programas, mas é uma responsabilidade distribuída entre todo mundo. Todo mundo tem que entender do tema, saber inovar, né? Entender quais são as oportunidades, como implementar suas ideias, trazer suas demandas, né? Então, isso que a gente fala, né? Que essa distribuição gera estabilidade. E outro ponto importante, né, de destacar é a nossa interação como grupo dentro do ecossistema, né? Hoje a gente tem uma sala já alocada dentro do Ágora que permite isso, mas cada vez mais a gente também tem explorado isso, essa participação e interface. A PwC é um dos exemplos, né? E isso é muito importante, principalmente para a parte de agro, que é um forte dela. E hoje também a gente está aderindo ao Agora Connect, que é um programa de inovação com várias corporates, e a Crona, da parte de construção, da área do setor de construção, está entrando aí para desenvolver projetos que sejam um pouco mais disruptivos, né? E vem complementando, então, as ações de intraempreendedorismo, que é o programa de PGI e agentes de inovação, com a parte mais de inovação aberta. E aí eu entro nesse gancho, né? O que é inovação aberta, né? Qual que é a diferença da inovação interna para a inovação aberta? Perfeito, Aline. Quando a gente fala da inovação tradicional, que também é inovação interna, inovação fechada, e imaginem um funil. É um funil onde você tem uma entrada de ideias e demandas, você desenvolve aquilo, uma solução, um produto dentro de um ecossistema fechado, dentro da sua própria empresa, com as pessoas internas, né, com o P&D tradicional, áreas de marketing, assuntos regulatórios, e aquilo vai sendo produzido até sair um produto final ou uma entrega final. Quando a gente olha para a inovação aberta, a gente vê um funil muito semelhante, mas que ele é cheio de furinhos. Então, quando você tem uma demanda, você consegue levar essa demanda para fora, e é nisso que os hubs apoiam muito, e esses ambientes que vocês estão se colocando, ambientes inovadores, que olham para vários atores desse ecossistema, buscam essa demanda externamente, então conectam com o startup, conectam com outra empresa, conectam com pesquisadores, a universidade, como eu trouxe no início, e vão desenvolvendo aquilo. Então, isso torna a inovação muito mais rápido, muito mais fácil, porque uma frase que a gente costuma usar muito aqui dentro do Hub é que nem todas as melhores cabeças estão só na nossa empresa. Então, a gente tem mentes brilhantes espalhadas pelo mundo e é importante a gente entender quando a gente pode utilizar elas, colaborar com elas. A gente conseguir ter uma demanda e buscar fora, buscar uma tecnologia pronta, às vezes, para conectar e já produzir, ou para colaborar e produzir algo novo, acelera muito esse processo e, inclusive, ajuda que a gente permaneça relevante, como eu disse, né? O tempo acaba sendo um fator muito sensível quando a gente fala de inovação. Legal, Maria. A colaboração, né? A colaboração. São pessoas diferentes, com ideias diferentes, mentes diferentes, conhecimentos específicos diferentes,
que quando se juntam conseguem ter um resultado excepcional, né? Então acho que esse é um ponto bem importante aí quando a gente fala de colaboração. Bom, vamos lá, temos perguntas no chat aqui, já temos uma pergunta aqui para o Alan. Daniel pergunta, você comentou que a inovação no mundo começou de forma mais acelerada com a ida do homem à Lua. Pergunto, essa tendência de inovação rápida será para sempre? O que você pensa sobre isso? Excelente pergunta. Bom, antes a gente tinha, né, esse cenário de estabilidade, as coisas demoravam para acontecer, e aí a gente tinha um pouco mais de previsibilidade. E aí, à medida que a gente foi tendo uma democratização de conhecimento, de tecnologias, a gente vê que se hoje vem, né, por exemplo, um chat GPT, alguma inteligência artificial generativa, a gente tem a aplicação dela no mesmo ano, né, muito rápido, e as pessoas aderindo isso muito rápido. Então, eu vejo que cada vez mais a gente vai ter desenvolvimento de tecnologias assim disruptivas e que a gente vai adotar isso cada vez mais rápido. Eu acho que é um caminho sem volta, assim, não tem mais como a gente ter essa estabilidade, essa previsibilidade. O mundo está se transformando muito rápido, muita tecnologia sendo desenvolvida e a gente vê a aplicação dela, né, num curto espaço de tempo. Tem até um gráfico que media essa adesão de tecnologia, depois a gente pode ver aí de compartilhar, mas eu vou citar aqui para vocês. Ele media, por exemplo, quanto tempo demorava para uma tecnologia atingir 1 milhão de usuários, né? E aí a gente vê que, sei lá, YouTube demorava alguns anos, né? Facebook, um pouco menos. E aí hoje em dia a gente vê que, por exemplo, aquele Threads, né, que é estilo o Twitter que tem dentro do Instagram, quando ele foi lançado, em questão de segundos, ele já atingiu 1 milhão de usuários. Então, assim, a adesão a essa tecnologia, às inovações, está sendo muito rápida também. Então, no meu ponto de vista, é um caminho sem volta. A gente está muito conectado, todo mundo entendendo o que está acontecendo, e essas tecnologias que realmente impactam e geram valor para a gente no dia a dia, a gente está sedento e a gente vai aderir e incorporar isso no nosso dia a dia. Eu acho que também, Israel, um exemplo legal para tornar palpável essa necessidade que a gente tem por tecnologia. Eu queria perguntar até para vocês de novo, qual celular vocês tinham no início dos anos 2000? Nossa, cara, eu nem lembro. Eu acho que deve ser aquele com telinha cinza e a letra verde. E as teclas de borracha ou de silicone. Alguma coisa Exatamente. desse tipo. Meu primeiro celular foi um Nokia V3, Nokia, não, Motorola V3, agora me confundi. Mas era um daqueles tijolão que você abria e você só digitava a mensagem ali nos números, enfim. Eu não consigo imaginar hoje em dia, por exemplo, não ter tecnologia de internet na minha mão. Então, quantas vezes por dia você abre ali o Google, agora até o chat GPT, você abre para fazer uma pergunta, para consultar algo. Então, imagina voltar para aquela tecnologia, né? Ou isso não ser tão acelerado. Hoje em dia, a gente tem lançamento de novos modelos de celulares, no mínimo anualmente. Então, acabou sendo um caminho sem volta mesmo. A gente acostumou com isso. Não consegue pensar em algo que não seja tão acelerado. Temos mais uma pergunta aqui do Clayton Andrzejewski, nosso amigão lá do marketing. Qual será o maior desafio na transição dos carros a combustão para os elétricos no Brasil? Pergunta essa que eu acho que mais de 80% da população do Brasil quer saber uma resposta para isso. Tem muita controvérsia, né, de o quanto que os carros elétricos são sustentáveis, né, e essa questão das baterias, né, então assim, e como toda tecnologia, como toda inovação, a gente tem uma curva de adesão também que traz um pouco desse aprendizado, né, então ela começa de forma acentuada, então todo mundo olhando para isso, focando nisso. E aí, à medida que vai entendendo e vê que não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas,
tem o vale da desilusão ali, né? Então a gente fala, opa, não resolveu tudo que eu achei que ia resolver, né? E aí depois a gente vai aprendendo como aplicar de fato, quais são os casos e onde que a gente de fato conseguiria incorporar essa tecnologia, né? Então, muito se fala disso, né? De, será que o que a gente já tem, por exemplo, com etanol ou outras fontes de energia, né? Se fala de hidrogênio verde também, né? Como que como que essas outras tecnologias também são sustentáveis e ao passo que a bateria ela pode ser, né, ter essa sustentabilidade ilusória a curto prazo de tempo, mas a gente tem depois que repor essa bateria quando ela falhar e aí isso vai gerar lixo, etc. E aí quando a gente fala de tecnologias de forma geral, eu vou trazer o exemplo aqui também da inteligência artificial, né? Então hoje a gente vê muita gente adotando a inteligência artificial, trazendo, né, essa facilidade para o dia a dia do trabalho. E aí, quanto mais a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo, opa, tem alguns casos que funcionam melhor, que a gente conseguiria extrair, né, mais. Então, a gente vai aprendendo com ela e depois direcionando os esforços no local certo, na dosagem certa também. Então, assim, quando vem novas tecnologias, a gente vê uma ânsia de, a gente precisa trabalhar com isso, vamos trazer para perto. E aí depois a gente vai entendendo como que isso de fato se aplica no nosso dia a dia. O Alan, o Clara, eu queria fazer uma pergunta. Hoje, qual que é a maior dificuldade assim, para as empresas sustentarem um programa de inovação, né? E sustentar isso, seja em um programa interno ou em inovação aberta? Legal, Aline, excelente pergunta também. A gente vê muito, igual a gente comentou, né? A cultura de inovação ela é fundamental e ela tem que oferecer condições para que a inovação se desenvolva dentro das empresas, né? Então, à medida que os colaboradores, todo mundo entenda que a empresa é favorável, que ajuda nesses trabalhos de inovação, a gente vai ter maior engajamento, que é uma das grandes barreiras, né? Às vezes as pessoas estão tão focadas ali na rotina, no dia a dia, em apagar incêndio, que não para aquele momentinho para, deixa eu ver uma tendência que de repente pode impactar o nosso negócio, ou deixa eu participar de alguma iniciativa de inovação que a empresa está oferecendo, né? Então, a gente enxerga muito essa barreira cultural ainda, né? De, nossa, a gente tem que focar nas nossas entregas, a gente tem que apagar incêndio, o trabalho da rotina, e aí acaba não tendo tempo para investir nessas questões de inovação, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas, programas, um ecossistema conectado, problemas então, né, demandas de negócio, de mercado, a gente tem inúmeras. Mas a gente precisa ter aquilo que a gente falou da ambidestria. Eu trabalhar, sim, no que paga as contas, no que eu fui contratado para fazer, mas também ter tempo para me dedicar a estudos em inovação, a acompanhamento de tendências, a participar de algum programa, de testar soluções, desenvolver projetos, né? Então, tem essa via de mão dupla que precisa ser fortalecida. Senão a gente acaba sendo engolido ali pela rotina. E eu também acredito, né, Alan, que o pessoal também às vezes não enxerga que inovação às vezes é uma melhoria incremental, né? Nem tudo que a gente inova tem que ser disruptivo, tem que ser novo, né? Melhorias incrementais são sim inovação e trazem resultados, né? Dentro do programa de PGI a gente explora muito isso, né? A gente tem melhorias no chão de fábrica, no administrativo, que às vezes são coisas pequenas, mas que o impacto e o resultado é grande, né? Uhum. Legal, e eu acho que indo nessa mesma linha, Alan e Maria, tem uma outra pergunta aqui do Altair. Ele diz assim, ele questiona, né? O que vocês imaginam que será a nova onda que vem pela frente aí de inovação no mundo? Essa eu acho que é a pergunta do milhão. Nossa, vamos saber qual que é o próximo unicórnio aí, onde é que nós vamos investir? É difícil falar, assim, mas a gente vê o quanto que
a gente fala muito disso, né? Que uma tecnologia ela desbloqueia a próxima, né? Então, de modo que a gente só vai crescendo exponencialmente. Quando a gente fala, a Clara trouxe muito bem, né? O exemplo dos celulares. O celular que já tinha tecnologia de touch, ele existia, sei lá, nos anos 90, né? Então, assim, só que aí, ainda assim, né, a gente foi trabalhando, né, usando o celular com teclas, né, depois veio o BlackBerry, que a onda era ter o teclado todo ali para mandar e-mails, né, mas o momento certo e que a gente aderiu a essa tecnologia do touchscreen foi depois, quando tinha outras tecnologias mais avançadas também e que compuseram, né, todas essas e hoje a gente tem, né, com facilidade celulares, telas, né, uma série de aparelhos com essa tecnologia touchscreen. E eu trouxe esse exemplo para falar que hoje a gente está super nessa onda aí de inteligência artificial. E é uma tecnologia que pode desbloquear muitas outras daqui para frente, né? Então, acho que sim, tem uma curva de aprendizagem, a gente já vê uma melhoria dessas inteligências também, né, interagindo. Hoje já tem, né, o chat 4.0 que você conversa ali e ele traduz de forma simultânea para outros idiomas, né? Então, tem alguns vídeos aí que geram até um impacto na gente. Mas até assim, se a gente parar para pensar que quando a gente tem aquele corretor automático do celular, né, que ele identifica o que você queria dizer e já corrija a palavra ali, isso já tinha no computador também há muito tempo, isso já era uma inteligência artificial, né, que estava ali tentando corrigir esses erros de texto. E aí ela foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, que é totalmente disruptivo aí, tá gerando esses impactos todos. O que vem pela frente, né, a partir daí, né? E qual é a aplicação dessa inteligência em outras áreas, como áreas da saúde, transporte, logística. Então, assim, tem uma série de aplicações que a gente ainda não está reconhecendo, que não está vendo isso no dia a dia, mas que ah, essa tecnologia, essa inovação pode ser só o primeiro passo para algo muito maior que está por vir. Sem contar as outras que estão em desenvolvimento também, que a gente nem conhece. E Legal. eu acho que saindo um pouquinho também só dessa tecnologia de instrumentos, é interessante olhar uma tendência do mercado de ser uma onda de inovação sustentável. Então, a gente está olhando muito para a sustentabilidade socioambiental. Isso é algo que eu vejo como uma constante do mercado agora por algumas décadas aí, de os negócios precisarem olhar para a sustentabilidade e para como serem melhores para o meio ambiente, serem melhores para a sociedade. Então, assim, talvez fugindo um pouco da resposta esperada ali de uma tecnologia material, mas é algo que a gente vai ver como tendência de mercado com certeza nos próximos anos. Eu quero só voltar num ponto aqui, olhando um pouco para a teoria, né? A gente falou um pouco do que é inovação e, enfim, e do histórico, né? Mas a gente fala muito em inovação em 3 horizontes diferentes, né? E sempre tem essa confusão do que é inovação, como é que eu caracterizo inovação, se ela é disruptiva, se ela é incremental, enfim. A gente tem a teoria antiga lá do Christensen, que fala sobre a incremental e a disruptiva, né? Mas nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito de H1, H2 e H3. São os 3 horizontes da inovação. Então eu queria que vocês dessem uma pincelada no que é o H1, o que é o H2, o que é o H3, de forma geral, assim, né? Para quem não tem muito contato com essa teoria, ter um pouquinho mais de conhecimento do que são esses horizontes de inovação. Perfeito, Israel. Acho que é um ponto super relevante e se conecta com o que a Aline trouxe um pouco antes, né? Então, a conceituação de inovação, como que a gente vê a aplicação dessa inovação no nosso dia a dia, é importante e a gente entende que não precisa ser algo disruptivo para eu considerar inovação. E essa teoria dos horizontes de inovação é legal por isso, porque ela coloca ali em 3 divisões, né? Então, o horizonte 1 seria aquele que está conectado mais com o core business, mais com o negócio principal da empresa, né? Então, eu tenho uma melhoria do que já a empresa já é reconhecida por fazer, né? Então,
o desenvolvimento de algum produto, melhoria de algum produto que a empresa já tem, de algum processo, né? Então, a gente ouviu muito isso, né? Que na Crona a gente tem uma automação de processos, então isso aí é uma melhoria do core business, do que a empresa já faz. Quando a gente vai para o horizonte 2, é uma melhoria incremental, que está adjacente ali ao negócio e que de alguma forma pode também, né, que está relacionado com, ou é o mesmo cliente, ou é um produto semelhante, mas não está totalmente relacionado, está relacionado, né, está adjacente ao negócio, mas ela tem um público diferente, né, então, ou algum tipo de produto diferente, ainda no mesmo setor que a empresa atua. E quando a gente fala de horizonte 3, ele é disruptivo. O que a Clara trouxe ali é alguma atuação que ninguém imaginava que a empresa poderia fazer e que está fazendo porque alguma mudança de comportamento, alguma mudança de tecnologia está mudando ali o direcionamento das atividades da empresa, né? Então, é preciso sempre estar antenado, distribuindo esforços nesses 3 horizontes, né? Então, e tem até ali uma proporção recomendada na teoria, que é 70, 20, 10. Então, 70% dos esforços, dos investimentos, do tempo, eu invisto no horizonte 1, que é mais conectado com o core business. 20% no horizonte adjacente, que são os projetos ali que tem ali um público semelhante ou produtos que estão relacionados com o produto principal, e 10% olhando para o disruptivo, né? Então, são projetos mais caros, mais ousados e que precisa ter um estudo ali de tendências, né? De futuro e entender para onde que a empresa pode ir, né? E aí, com isso, com uma distribuição, né, mais ou menos nessas proporções, a gente mantém aquela estabilidade da empresa ao longo dessas mudanças que vêm cada vez mais aceleradas, né? Então, é uma forma de equilibrar todos os pratos ali, melhorar o que já é feito hoje e que é o que paga as contas e que é o que a empresa tem esse reconhecimento, mas não deixar de ver, né, que mudanças que podem impactar o negócio daqui para frente. E Alan, é super importante destacar que principalmente em H2 e H3, né, a gente tem muito a inovação aberta, né? E aí eu te pergunto e peço que esclareça também, pessoal, como é que a gente faz essa inovação aberta, né? Ela é com startups, ela é com universidades ou é uma parceria entre corporates? E como que vocês avaliam essa tendência sempre para a inovação aberta, né? Porque a gente teve um boom aí de startups. Será que isso tende a se manter ou ainda aumentar cada vez mais? Ótimo. Inovação aberta é até um conceito que surgiu há um pouco mais de 20 anos, né? Então, é relativamente novo, mas é o que a Clara comentou. A gente rompe os limites corporativos para buscar soluções que estão fora da empresa, né? Então, as mentes brilhantes que estão, né, fora da empresa podem se somar às mentes brilhantes que tem dentro das organizações e trazer mais agilidade no desenvolvimento. E quando a gente fala de inovação aberta, qualquer outro ator que está fora desses limites da empresa. Então, pode ser uma startup, e startups a gente tem diversos níveis de maturidade, então tem aquelas que estão começando ainda com uma ideia em validação, tem outras que já são mais maduras, que já colocaram seus produtos no mercado e estão ali, né, em busca de alguma oportunidade para escalar e ganhar outra proporção. Então, tem uma diversidade também de maturidade desses atores. Mas a gente também fala de pesquisadores, né, centros de pesquisa, universidades, que a gente fala que está ali na fronteira do conhecimento, que está na fronteira do desenvolvimento de tecnologias, de pesquisas, né? Então, tem alguns negócios que a gente vê que está mais conectado ali com pesquisa, desenvolvimento de produtos e que se relaciona mais de forma mais próxima das universidades. Então, em resumo, né, buscar esses conhecimentos, habilidades, competências fora da empresa. E isso traz vários benefícios, né? Então,
é mais rápido do que desenvolver tudo internamente, né, sem acessar o mercado, e também acaba sendo até mais barato, né? A gente via que tradicionalmente as empresas tinham uma ideia de projeto, sei lá, desenvolvimento de alguma tecnologia de longo prazo. E a gente só descobria se ia ou não dar certo lá no final, né? Então a gente fala que era um modelo de cascata, uma metodologia de cascata, né? Então a gente tinha ali todo o planejamento. Então, nos primeiros 6 meses a gente faz isso, depois aquilo, né? Todas as etapas do projeto. E aí só lá no final que a gente ia entender se deu ou não deu aquele resultado esperado. Quando a gente trabalha com as startups, e aí é um aprendizado que as grandes empresas tiveram com as startups e até mudaram esse modelo de trabalho, a gente coloca o cliente no centro e vai testando com eles. Né? Então, eu desenvolvo um pedaço do projeto e já vejo se o cliente gostou ou não gostou, se tem ou não tem valor. E aí eu já tenho essa resposta rápida, eu já melhoro, e eu já retorno para o cliente e vejo se essa melhoria já atende às necessidades. Né? Então, é um modelo que a gente vê que cada vez mais as grandes empresas também estão aderindo, e dado, né, esse aprendizado com as startups. Né? Então, é super rico não só conviver com o ecossistema para desenvolvimento de demandas que a grande empresa tem, mas de aprender outros modelos de trabalho, de se relacionar com outros players, seja outras corporações que estão no mercado adjacente ou que estão até mesmo no mesmo mercado, né? A gente vê que tem um movimento de até empresas concorrentes que se juntam para investir numa startup, tamanho o impacto e o benefício que isso vai trazer para o setor e para o mercado como um todo. Né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, é esse trabalho colaborativo em rede, em que a gente tem conexão com diversos atores do ecossistema. E assim, a gente já está assim, encaminhando para o final aí, o bate-papo tá muito legal mesmo. Queria assim como uma última pergunta aí, né, olhando um pouco mais para o nosso mercado aqui e para o âmbito nacional, né, vocês estão em um hub que é talvez o maior hub quando a gente olha para o agro. Quais são as tendências que vocês estão vendo nesse mercado específico, né? Já que o Grupo Crona também está inserido nesse mercado, quais são as principais tendências aí de inovação que vocês estão vendo para os próximos anos aí nesse mercado? Acho que até reforçando um pouco do que eu já trouxe, mas a sustentabilidade entrando muito forte. Então, as startups de sustentabilidade que olham para crédito de carbono, para áreas de reflorestamento, como aproveitar esses espaços sem desmatar, tem sido uma crescente muito, muito alta. Aí, empresas mais tecnológicas, por exemplo, também olhando para esse mercado, então, como eles conseguem se desenvolver, startups tecnológicas, por exemplo, como eles conseguem se desenvolver para conseguir atender essa demanda, então, olhar para formas de certificação, formas de validar aquilo que está sendo, por exemplo, exportado. A gente tem muitas regras surgindo, leis surgindo externamente para o que vai ser importado do Brasil, então é importante a gente conseguir atender essas demandas para se manter, né, um grande exportador, e para o agro isso é com certeza muito forte, né, então como produzir de forma mais sustentável, como agredir menos o meio ambiente, quais práticas continuam fazendo sentido, e aí a gente vê os bioinsumos também crescendo muito nesse mercado, a gente tentando fugir um pouco dos químicos, que ainda tem sua relevância, né, mas como a gente consegue melhorar essa produção e manter o nosso planeta da melhor forma possível, né, para a gente conseguir produzir para os próximos anos. E aí, em paralelo, também, formas de aumentar essa produção. Então, uma combinação das novas tecnologias e novos produtos que podem permitir um aumento da produção sem agredir tanto o meio ambiente. Então, realmente algo que vai ser extremamente chave para o crescimento da produção no agro, mas também para o desenvolvimento da nossa tecnologia em si. A gente vê também grandes desafios, né? E com esses desafios também muita oportunidade. Por exemplo, o campo, ele acaba trazendo um pouco da barreira dessa agilidade que a gente fala, por conta das condições de cultivo, né? Então, por exemplo, hoje, uma solução de tecnologia, eu consigo validar ela muito rápida. Eu desenvolvo hoje, eu já faço
diversos testes e semana que vem já está implementada. No campo, como eu tenho no Brasil, né, no máximo, eu diria até assim, mais comum, 2 safras por ano, eu tenho 2 janelas de testar uma tecnologia por ano. E ainda assim, em condições totalmente diferentes, né? Então, eu falo que é uma fábrica a céu aberto. Pode ter um desastre ambiental, pode ter uma praga, né, que não estava ali monitorada, né? Então, tem uma série de adversidades que pode ter no campo. Então, a gente acaba tendo ali que buscar a aplicação dessas tecnologias de uma forma intensa, né, mas com uma resposta um pouco mais devagar comparada com o setor de tecnologia e outras áreas. Mas por conta disso a gente tem esses grandes desafios que eu comentei, né? Então, um deles é a conectividade também, né? Então, hoje, a Clara até falou, hoje a gente não se vê sem internet na palma das mãos. Mas e o campo, né? Como que eles conseguem conectar o maquinário, conseguir dados e tomar decisões em base desses dados, né? Então, tem uma série de benefícios que ainda a gente precisa romper com essa barreira da conectividade para poder ter a aplicação de todas as outras tecnologias que já existem e a gente ter cada vez mais tomada de decisão com base em dados. Né? Até assim, não sei se todo mundo conhece de algumas tecnologias, mas a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial já aplicada à identificação de plantas invasoras para fazer o controle. Então, se antes, e até só para vocês terem uma noção da dimensão desse benefício, se antes eu tinha ali uma planta daninha, uma planta invasora, no meio da minha plantação de milho, eu tinha que aplicar um defensivo ali na área toda para controlar. Hoje, já tem essa solução, essa inteligência que identifica, opa, aqui tem uma concentração dessa planta daninha, e aí eu aplico só aonde tem. Né? Então, isso gera mais inteligência, mais economia para o produtor, e no fim do dia, né, o benefício para o meio ambiente, e isso reduz cerca de 80% da aplicação que ele fazia antes numa área como um todo, ele faz só localizado, só onde tem, só trata do problema aonde tem. Então, é esse nível de inteligência que a gente fala que a gente está levando para o campo. Mas para isso a gente precisa de todas as condições, né? Então, são essas barreiras aí que a gente tem e que cada vez mais a gente encontra aí soluções desenvolvidas para romper com essas barreiras. Eu queria agradecer muito ao Alan, a Maria Clara, né, pela participação. Muito bom bate-papo com vocês, assim, e iniciando também essa semana, né, com um tema que acaba, de certa forma, abraçando todos os demais que vão ser discutidos. Alan e Maria Clara, obrigada, viu? Querem comentar alguma coisa? Deixar um minutinho para vocês falarem aí também, como é que foi aí, né, a experiência, a interação, e deixar uma mensagem final aí para a galera. Claro, foi ótimo, eu adorei a interação, acho que perguntas muito relevantes, dá para ver aí, né, esse apetite pelo tema, né, então eu fico super honrado, super feliz aqui em estar com vocês nessa abertura. Obrigado, gente. Também queria aproveitar para agradecer bastante o convite, acho que é sempre bom se reunir para falar de inovação e encontrar tantas pessoas engajadas, entusiastas de inovação dentro da Crona, realmente é uma oportunidade fantástica. Uma boa semana de transformação para vocês, inovação é apaixonante mesmo, espero que vocês aproveitem bastante.